É um prazer estar aqui. A Liana foi uma excelente aquisição para a Neuro. Ah, que bom. Que bom, que bom saber. Obrigada. Gente, eu entrei para aquele grupo que você está também, né, Guiberto? Debate UERJ? Nossa Senhora, vai começar a entrar um monte de... O grupo da Gunnar, esse? O Jorge José me colocou. Aí eu fico desesperada que vai entrando um monte de mensagem aqui. Esse negócio de grupo é terrível. As Nossa, pessoas falam assim, reitora, né? alguém fala assim, eu gosto de grupo que é assim, alguém fala assim, mandei isso, aí o outro, obrigado, 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 obrigado. Eu falei, gente, já agradeceu um, vale por todos. Não precisa. Que a Marisa fez um resumo, né, da última reunião. Isso aí. Eu guardei as coisas que a Marisa botou aqui e eu vou começar a selecionar, porque senão daqui a pouco começa a reclamar, aí já viu, né? Já temos 2 mulheres que estão se candidatando, quer dizer, não oficialmente. Estão na corrida reitorial. É a Gunnar, que sem sombra de dúvida, tem todos os gabaritos para ser reitora, né? Presidente da Abrasco, e diretora do IMS e tal. E tem a professora Isabel de Castro, né? Que foi secretária de Ciência e Tecnologia, A presidente breve? da FAPESP por um mês, exato. Também já está se Bom, candidatando olha só, extraoficialmente. pior do que ela foi a primeira-ministra lá da Inglaterra, então ela está desculpada, né? 44 dias, né? Foi. Liz a breve, essa aí realmente foi a breve. Mas tudo porque ela deu azar para a rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, Ela morreu falou 2 com a dias rainha depois. morreu. Morreu 2 dias depois. Coitado. Ela deu azar em confiar com quem não devia, né? Graça já está aí também. Já cheguei. Peguei engarrafamento, mas cheguei. A Graça é pesquisadora da Fiocruz, da verdade, Farmanguinhos, e agora está conosco como professora visitante lá no departamento, quer dizer, na biologia celular, mas eu fico lá na Farmaco, né? Todo mundo sabe disso. Qualquer dia me expulsam, hein, Gilberto? Eu vou ter que abrir uma porta lá para o seu departamento. Ali pela... O único jeito da gente se salvar ali é isso. Qualquer dia me expulsam. Mas se abrir um buraco lá no fundo da sua sala, deve chegar lá no... Chega no laboratório da Érica. Olha só, uma boa ideia. Eu tinha proposto isso há um tempo atrás, mas eles não quiseram. Mas bom, era na época que o Aníbal ainda estava na ativa, né? Como o Aníbal se aposentou, pode ser uma possibilidade, hein? Eu acho que seria uma possibilidade ótima a gente abrir um laboratório para a parte de fisiologia celular. Isso. Vamos ver quem é que vai passar, né? Agora nesse concurso. Qual? Vai ter um concurso da Biocel agora, são 2 vagas. Legal. Nessa área de biologia celular, mas ligado a doenças crônicas. Então, vamos ver. Ótimo. Câncer, obesidade e outras cositas. O negócio é que você não tem um espaço lá na biologia celular, é isso? Você continua na Farmaco, né? Eu odeio aquele prédio, né? Eu odeio aquele prédio da biologia celular. Tá. Eu ia falar, poxa, eu gosto tanto ali do... Haroldinho? Ai, não, gente, eu acho aquele prédio soturno, eu não sei se... Não, eu achei que você não gostava de onde você está. Não, ali eu adoro aquilo. Ali eu adoro o prédio da FCM. Eu tenho uma memória emocional com aquilo ali. Até hoje eu entro lá e fico lembrando. Adoro aquilo ali, gente. Mas, Graça, assim, os 2 prédios têm um risco enorme de explodir. Tá? Isso eu sei. O Haroldinho até mais. O Haroldinho já está com um plano agora de contenção, né, de obras que o... Mas
nosso Eu reitor. lembro O na época da Haroldinho cai primeiro do faculdade. que eu. Se for para cair alguma coisa, o Haroldinho é capaz de cair primeiro do que o Piquet Carneiro. Ali Também o acho. nosso lá é de prédio para viver séculos, que é aquelas fundações. É, Bom, vamos lá, que a Liana Claro. está esperando aqui. Vamos começar, vou Já- apresentar. Hoje, seguindo a nossa política agora de colocar os nossos novos professores e pesquisadores da própria UERJ, né? O que a gente tem de prata da casa, né? E aí eu também queria conhecer a Liana, a Guiberto também, todo mundo queria conhecer o que a Liana faz. E eu estou apresentando a vocês a professora Liana Catarina Lima Portugal. A Liana é uma das mais recentes aquisições da UERJ, do Departamento de Ciências legal. Fisiológicas, né? E ela vem trabalhar na parte, vem contribuir com a parte de neurociências, onde a área que ela fez o seu mestrado e doutorado na UF, né? Ela fez o pós-doutorado na University College London, no Departamento de Computer Science, na área de metodologia de reconhecimento de padrões, sub-área de inteligência artificial. Teve a bolsa de pós-doutorado Jovens Talentos da CAPES, PDR Nota 10 da FAPERJ, PNPD também pela CAPES, e atualmente como professora do IBRAG, né, desde o ano, né, colabora com o nosso programa, orienta alunos do nosso programa e desenvolve trabalhos em psicometria, comportamento, ressonância magnética funcional, técnicas de aprendizagem de máquina, machine learning, e aplicações translacionais em neurofisiologia prática clínica, que é uma área bastante nova, inclusive no nosso programa também, que eu acho que não teve ninguém até o momento que trabalhasse com isso, mas é uma boa sempre começar, né? Ela pertence a várias sociedades de neurociências e comportamento, né? E teve uma licença maternidade, o que faz questão agora as meninas de colocarem, né, em 2015, o que o pessoal sabe a diferença que faz, né, Graça? A Graça, então, que teve 3 filhos no período entre o mestrado e o doutorado, ela sabe bem o que é isso em outras épocas, ela sabe bem o que é isso, né? E a Aliana vai falar um tema bastante interessante, eu acho que é um tema bastante novo, que vai despertar algumas coisas em vocês e na gente também, que sabe, eu pelo menos sei muito pouco sobre isso. Liana, obrigado pelo convite. A Liana vai falar sobre inteligência artificial na detecção de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade, o microfone é seu. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a apresentação. Ai, passou aqui já um pouquinho. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial na detecção de sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. De uma forma geral, os transtornos mentais, eles são frequentes. Podem ser extremamente incapacitantes. Iniciam cedo, então, lá para o final da adolescência, início da vida adulta. E, em muitos casos, eles vão ter pouca resposta ao tratamento, tanto o tratamento farmacológico quanto o tratamento psicoterápico. Só que, em muitos casos, as alterações cerebrais, né, as alterações no cérebro, eles podem aparecer com até décadas de antecedência aos primeiros sintomas que vão levar ao diagnóstico clínico feito pelos psiquiatras, tá? Com isso, o órgão nacional de saúde mental, que é um órgão federal americano, e ele, nessa época de 2010, ele era liderado pelo Thomas Insel, ele começa a incentivar os pesquisadores a buscar biomarcadores que sinalizem vulnerabilidade a transtornos mentais. E aí um ponto que eu quero deixar bastante claro aqui com vocês, que esses biomarcadores eles vão poder ser marcadores inflamatórios, marcadores genéticos, marcadores psicofisiológicos, então, por exemplo, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, mas como a professora apresentou, eu trabalho com neurociência e aqui hoje a gente vai discutir mais marcadores neurais, ou seja, assinaturas cerebrais que vão sinalizar vulnerabilidades para transtornos mentais.
E por que é super importante a gente buscar esses biomarcadores? Ixi, não está indo. Agora foi. Para realizar a intervenção precoce. A intervenção precoce, o tratamento precoce, ele é importante para que, de alguma maneira, se possa retardar ou até mesmo impedir o aparecimento desse transtorno mental, tá? Aqui eu trouxe um esqueminha para a gente poder entender um pouco do que a gente está falando. Nesse esquema, a gente pode ver aqui, eu fiz um paralelo entre a evolução dos sintomas clínicos e as alterações nos circuitos cerebrais. E aqui a gente pode ver que a gente tem um degradê de cinza, onde a gente vai evoluindo os sintomas clínicos. Nesse momento é quando acontece, de fato, o diagnóstico realizado pelo psiquiatra. E o que a gente pode perceber aqui? Que aqui já começam a aparecer alterações cerebrais. Por isso, já é importante que a gente encontre esses biomarcadores que nos permitam fazer essa detecção de vulnerabilidade. Para que isso? Então, para que a gente possa realizar uma intervenção precoce, e essa intervenção precoce, a gente acredita que ela teria o potencial tanto de melhorar, estabilizar os sintomas, ou até mesmo impedir que esse transtorno mental ele apareça por completo, ele evolua. E como eu falei, a gente tem, dentre de diversos transtornos mentais, a gente tem um foco principal, que é no transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, tá? Então, o TEPT, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico, ele está na categoria de um transtorno relacionado a trauma e estressores. Então, para que a gente consiga fazer o diagnóstico de TEPT, é necessário que o indivíduo vivencie um evento traumático. E segundo o DSM-5, esse evento traumático seria exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, tá? Então, aqui também é importante ressaltar, para quem não conhece esse transtorno, que a gente, de uma forma mais leiga, a gente considera humilhação verbal, a gente considera o isolamento social, divórcio, como eventos traumáticos, mas isso não é critério, segundo o DSM-5, para o desenvolvimento de TEPT, tá? Então, além disso, além do fator crucial para a gente ter o diagnóstico deste transtorno é a vivência desse trauma, esse paciente ele precisa apresentar por pelo menos um mês diversos sintomas que podem ser agrupados em 4 clusters. O primeiro cluster a gente chama o cluster B, que é o de revivescência ou reexperimentação, onde o indivíduo ele vai ter recordações aflitivas e recorrentes sobre o trauma, que pode ser sinalizados por flashbacks, pesadelos. O segundo cluster, que é o cluster C, é o cluster de evitação, onde o indivíduo ele evita pensamentos, lugares, pessoas que lembram o trauma, inclusive evita falar sobre o evento traumático. A gente teria o cluster D, e esse cluster D ele foi incluído no DSM-5, no DSM-4 ele não estava lá, e esse cluster D seria alterações negativas no humor e cognição. Então, o paciente ele passa a ter crenças negativas sobre si, sobre o mundo. E o último, que é o cluster de hiperestimulação, o paciente ele se torna hipervigilante, irritadiço, apresenta uma dificuldade muito grande para dormir. E a gente tem um interesse muito grande no TEPT, no transtorno de estresse pós-traumático, por conta da realidade brasileira, né? Então, a gente sabe que no Brasil, e principalmente nas capitais do Brasil, a gente tem altos índices de violência urbana, né? E o que a gente pode chamar de violência urbana? Existem diferentes tipos de trauma que podem ser considerados como violência. Então, assaltos, furtos, acidentes de trânsito, tá? E sendo assim, eu só queria trazer para vocês que esse aqui foi um relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde lá em 2014, que é o Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência, onde eles discutem que a violência é um caso de saúde pública, mas é um caso que é previsível e evitável, tá? E aí eles trazem alguns dados super interessantes. Dentre eles, eles dizem aqui que desde o ano 2000 até 2014, por exemplo,
cerca de 6 milhões de pessoas morreram em todo o mundo em decorrência de atos de violência, superando a soma das mortes ocorridas em todas as guerras ao longo desse período. E ainda mais impactante é saber que a violência não fatal, né, aquela que não acaba em morte, ela é muito mais comum que o homicídio. E isso vai trazer consequências sociais e de saúde que são graves e permanentes. Então, aqui, olha, vocês podem observar que um dos desfechos da violência urbana é exatamente o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Bom, e aí a gente já sabe, né, que devido a essas taxas elevadas de violência urbana que a gente tem aqui no Brasil, nas capitais brasileiras, a prevalência do TEPT ao longo da vida no Brasil ela é mais alta do que a global. Então, a gente tem aí uma prevalência global de TEPT ao longo da vida em cerca de 5%. No caso de Rio, de São Paulo e Rio, elas podem alcançar, respectivamente, 10,2% e 8,7%. Então, antes da pandemia, a gente já tinha um interesse muito grande em estudar o transtorno de estresse pós-traumático, principalmente quando a gente fala de violência urbana. Mas, além disso, agora a gente também tem um contexto pandêmico, onde novos traumas foram adicionados. Então, até pegar a Covid-19 é um evento traumático, perder entes queridos também é um evento traumático. E, além dos eventos traumáticos relacionados à pandemia, a gente tem inserção de vários estressores que podem ser fatores de vulnerabilidade para o agravamento ou desenvolvimento de TEPT. O isolamento social, por exemplo, é um deles. Então, a gente começou a tentar entender o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental, especificamente no transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu faço parte de um projeto chamado Psicovida, que é um projeto com várias instituições, a UF, a UFRJ, a UERJ, a UFOP, a Fiocruz, que a gente tem como objetivo investigar o impacto da saúde mental. E a gente está olhando principalmente nos profissionais de saúde e, mais recentemente, na comunidade acadêmica, porque são grupos vulneráveis a esses estressores, tá? E aí, o que a gente viu? Que da nossa amostra de profissionais de saúde, 24% desses participantes apresentam alta sintomatologia de TEPT, e essa alta sintomatologia de TEPT seria um possível diagnóstico desse transtorno. Um ponto importante também do nosso trabalho foi estudar traumas relacionados à Covid-19. Então, a gente não olha outros traumas, a gente não olha, por exemplo, abuso sexual, a gente está olhando para os sintomas relacionados a traumas de Covid-19, tá? Nesses profissionais de saúde. Então, a partir daí, a gente já começa a entender que não é todo indivíduo que é exposto a um trauma que vai desenvolver TEPT. Com isso, os pesquisadores eles começaram a buscar por fatores, tanto de proteção quanto de vulnerabilidade ao desenvolvimento desse transtorno. E aí, como fatores de proteção, a literatura já aponta para o apoio social, a gente contribuiu com a valorização profissional na pandemia, e os fatores de vulnerabilidade, a gente teria os maus tratos na infância e respostas defensivas frente ao trauma. Esses dois fatores a gente teve um interesse maior em estudar. Então, vou começar a falar um pouquinho das respostas defensivas frente ao trauma. A gente olhou especificamente por um tipo de resposta que a gente chama de imobilidade tônica. A imobilidade tônica, segundo Hartney, é o último recurso de defesa, tá? Frente a uma ameaça. E, no caso, ela vai acontecer durante o evento traumático. O que é essa imobilidade tônica? A imobilidade tônica é uma inibição motora profunda, no entanto, ela é temporária, tá? Analgesia, a gente também tem ausência de vocalização, porém, o indivíduo ele consegue processar o ambiente. E o que a gente viu? Esses são alguns artigos, né, do nosso grupo, e a gente viu que, tanto em amostras clínicas, né, que foram as amostras do IPUB, lá do FRJ, quanto em amostras não clínicas, a ocorrência da imobilidade tônica peritraumática, ou seja, aquela que ocorre durante o trauma, ela está associada a maior gravidade,
de TEPT, ou seja, uma maior intensidade de sintomas de TEPT, tanto na clínica quanto na não clínica, tá? Além disso, na amostra clínica, a gente viu que a ocorrência de imobilidade tônica ela é o mais forte preditor quando a gente compara com reações de pânico, quando a gente compara com dissociação, e também é um preditor de pior resposta ao tratamento farmacológico. E aí, além da imobilidade tônica como fator de vulnerabilidade, a gente também se interessou em olhar para os maus tratos na infância. Então, existem 5 tipos diferentes de maus tratos que podem ocorrer na infância, envolvendo abuso e envolvendo negligência. Dentro do abuso, a gente pode ter o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso físico. Dentro da negligência, a gente pode ter a negligência física e a negligência emocional. Dos 5 tipos, né, subtipos de maus tratos, a gente viu que o abuso sexual e o abuso emocional são fortes preditores de gravidade de sintomas de TEPT na vida adulta. É importante salientar que nesse trabalho aqui a gente discutiu bastante olhar para os maus tratos emocionais, que por muito tempo foi negligenciada pela literatura científica. Bom, e aí? A gente já viu esses fatores de vulnerabilidade, de proteção, mas e quando a gente vai falar dos biomarcadores? O que a gente já teria? Eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês, por exemplo, que esses biomarcadores eles não estão concentrados no encéfalo, no cérebro, tá? Só para a gente ter uma ideia que hoje em dia a psiquiatria ela começa a enxergar os transtornos mentais como alterações, doenças sistêmicas, alterações sistêmicas. Então, como eu falei lá no início da palestra, que esses biomarcadores podem ser marcadores inflamatórios, genéticos, psicofisiológicos, só que aqui a gente vai olhar exatamente para esses marcadores neurais. Como, né? Como que a gente pode olhar, buscar esses biomarcadores neurais? Uma técnica que é uma ferramenta bastante promissora são as técnicas de neuroimagem. Especificamente, a gente vai falar sobre ressonância magnética funcional. Então, dentro da ressonância, a gente pode ter a ressonância magnética anatômica, e quando a gente vai olhar aqui para a anatomia, a gente está interessado em olhar para volume das estruturas, mas a gente também tem a ressonância magnética funcional, onde a gente está interessado em entender o funcionamento encefálico, o funcionamento do cérebro. Existem análises posteriores, né, dessas imagens que vão nos permitir também olhar para a conectividade, tanto anatômica quanto funcional, tá? Só que hoje eu trabalho especificamente com a ressonância magnética funcional. Quais são as principais vantagens dessa técnica? Primeiro, ela é um método não invasivo e sem radiação ionizante, então isso nos permite repetir por muitas vezes. O segundo ponto importante é que essa técnica se utiliza de princípios físicos básicos da matéria, mais especificamente das propriedades de ressonância magnética do átomo de hidrogênio, tá? E aí, outro ponto que é chave, que é crucial, é que essa técnica nos permite ter uma boa resolução espacial. O que significa isso? Significa que eu vou saber de qual estrutura esse sinal ele é proveniente, tá? Bom, e aí o que é o sinal de ressonância magnética funcional? É um sinal que a gente chama de BOLD, e é uma resposta que é muito mais hemodinâmica. Por quê? Porque ela vai quantificar mudanças no nível de oxigênio. Então, como vocês podem ver aqui, esse sinal de ressonância magnética funcional, que a gente chama de BOLD, significa um sinal dependente do nível de oxigênio. Então, só para a gente ter uma ideia que, na verdade, quando a gente pega qualquer artigo em fMRI, que é ressonância magnética funcional, a gente está olhando para uma resposta hemodinâmica que, de uma forma indireta, está relacionada com integração de sinalização em grupos de neurônio, tá? Muito mais do que potenciais de ação, esse sinal está relacionado com integração de sinalização, certo? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que quando existe esse aumento de integração de sinalização em grupos de neurônio, você vai ter um aumento de consumo de ATP, tanto por neurônios quanto por astrócitos.
isso aumenta a demanda metabólica, isso vai levar um aumento de volume e fluxo sanguíneo. E o pulo do gato, né, para a gente entender o sinal BOLD, está aqui na hemoglobina. Por quê? Porque a hemoglobina ela vai ter propriedades magnéticas que são diferentes dependendo se ela vai estar ligada ao oxigênio ou não. Então, a oxihemoglobina ela é dimagnética. O que isso significa? Ela não é capaz de influenciar o campo magnético ao redor. Mas a desoxihemoglobina ela tem 4 elétrons que não estão pareados. E ela tem propriedades paramagnéticas, né? Paramagnéticas, ou seja, diminui o campo magnético ao redor. E isso leva a uma diminuição do sinal BOLD. Então, repare que quando eu aumento a integração de sinalização em grupos de neurônio, isso vai aumentar a taxa de oxi em relação à desoxihemoglobina. Está vendo aqui? Então, eu vou ter muito mais oxihemoglobina em relação à desoxi. Isso leva a uma amplitude maior do sinal da ressonância magnética funcional. Então, a gente pode entender que é um sinal complexo, que tem várias variáveis que vão influenciar nesse sinal, né, como vascularização, enfim, que é muito além, né, da integração neural, da atividade neural, mas a gente pode entender que é uma medida indireta, ou seja, está correlacionada com integração de sinalização neural. Bom, só que a gente tem diversos avanços da neuroimagem para a gente compreender o funcionamento do cérebro. Então, o fMRI foi muito importante para a gente entender como o encéfalo, o cérebro funciona. Mas transpor esse conhecimento para a prática clínica, ele é extremamente limitado, é muito difícil. Então, a gente pode pensar aqui que o psiquiatra por exemplo, é uma única categoria de médico que não existe nenhum exame auxiliar que pode auxiliar ele em fazer o diagnóstico, na progressão da doença, o tratamento a ser escolhido. E outro ponto que eu também queria chamar bastante atenção, a gente precisa ver o fMRI, a inteligência artificial, como auxiliares da prática clínica. Então, jamais esses exames eles podem substituir a prática clínica, tá? Eles seriam auxiliares para o diagnóstico e prognóstico. E por que isso acontece? Né? Por que é tão difícil isso, levar esses exames para a prática clínica? A gente tem 3 fatores, 3 possíveis respostas. A primeira dela é que os transtornos gerais, de uma forma geral, eles vão envolver mudanças muito sutis no circuito cerebral, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês visualizarem comigo. Aqui, a gente pode ver o padrão de atividade cerebral para o resting state. O que é esse resting state fMRI? O indivíduo está na máquina de ressonância, mas ele não está realizando nenhuma tarefa, tá? E o que a gente pode ver? Que esses indivíduos sem o diagnóstico, comparado com pacientes diagnosticados com esquizofrenia e pacientes com transtorno bipolar, a gente pode ver que são bastante similares esse padrão de atividade. Foi necessário análises estatísticas robustas para identificar diferenças, por exemplo, no córtex pré-frontal desses indivíduos. Então, aqui a gente já tem uma ideia, isso são para todos os transtornos, tá? As alterações no padrão de atividade, de conectividade, de volume, são muito sutis. O segundo ponto é a análise, como esses dados eles são analisados, e por isso que aí a gente vai pensar um pouco na inteligência artificial. Esses dados eles são analisados por estatísticas clássicas univariadas, e que geralmente os resultados dessas análises eles são realizados por meios de comparação entre o grupo. Então, a gente já pode pensar que o médico ele vai precisar de um exame que diga respeito ao indivíduo, não em comparação entre o grupo. Então, as principais análises de fMRI são feitas por meios de comparação. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Para vocês verem. E essa análise é muito importante para a gente entender o funcionamento de um cérebro de TEPT, por exemplo, de um paciente com transtorno de estresse pós-traumático. Mas levar isso para uma ferramenta médica não é possível, tá? Então, aqui a gente tem um grupo A, vamos pensar que é o pacientes com TEPT, e o grupo B, que são indivíduos que não têm o diagnóstico de nenhum transtorno mental. E a gente vê que a atividade na amígdala ela é maior, na média, para o grupo de TEPT, em comparação, na média,
do grupo sem nenhum tipo de diagnóstico. E como é um resultado que é proveniente da média, a gente pode ter outliers em ambos os grupos. E isso, então, não pode ser utilizado como exame diagnóstico, tá? O terceiro ponto, né, que, na verdade, esse terceiro ponto é o único que a inteligência artificial ela não pode contribuir, mas que uma visão diferenciada dos transtornos mentais pode resolver esse problema dessa característica heterogênea dos transtornos mentais. Essa característica heterogênea dos transtornos mentais não é restrita apenas ao TEPT, tá? São os diversos transtornos mentais. Então, aqui, o que a gente pode ver nesse esqueminha? A gente tem um degradê de cores, de coloração, desde os controles até os pacientes com TEPT. E essas diferenças na coloração estão indicando o quê? Que apesar de eu ter o mesmo diagnóstico, todos esses pacientes eles têm um diagnóstico de TEPT, eles apresentam sintomatologias e também neurobiologias diversas, tá? Então, dentro de um mesmo diagnóstico, eles são heterogêneos. E aí a gente pode pensar muito nessa ideia da prática clínica. Existem pacientes que são hiperreativos a memórias do evento traumático, a lembranças do evento traumáticos, e pacientes com TEPTs que são dissociativos, tá? Então, ao invés deles hiperreagirem a memórias do trauma, eles dissociam. Eles vão fazer despersonalização, desrealização. Lembra que é como se ele fosse um observador da própria vida, como se ele se sentisse vendo tudo em câmera lenta, como se fosse um sonho, tá? Então, além deles terem sintomas diferentes, a neurobiologia é diferente. E aí se começa a discutir se essa visão categórica dos transtornos mentais, onde eu vou englobar pacientes com TEPT em um lugar, pacientes com depressão em outro lugar, esquizofrenia em outro lugar, se essa visão categórica, que foi super e é muito importante na prática clínica, talvez esteja dificultando identificar os biomarcadores neurais. Então, esse artigo é um artigo do Michael Poulos, de 2016, ele começa a discutir os biomarcadores para TEPT. Então, ele fala que não é por falta de trabalho, né? Então, existem vários trabalhos tentando identificar esses biomarcadores para TEPT. No entanto, o TEPT é um transtorno extremamente complexo, extremamente heterogêneo, tanto na sua apresentação quanto na sua neurobiologia, além dele estar associado com diversas comorbidades. Então, é muito difícil você ter um paciente com diagnóstico de TEPT apenas. Então, esse paciente ele tem um diagnóstico de TEPT com uma depressão associada, com um toque associado, com um abuso de substâncias. Além disso, existem comorbidades médicas outras, como diabetes, doenças cardiovasculares. E tudo isso torna difícil, então, a gente encontrar um biomarcador para TEPT. E aí existe essa proposta, que é o RDoC, né, que também foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, liderado na época pelo Thomas Insel. Ele propõe o Research Domain Criteria. E nessa proposta de critérios, ele começa a dizer que a gente deveria deixar um pouco de lado esses critérios categóricos do transtorno mental, mais para a prática clínica, e tentar olhar para o transtorno mental numa visão dimensional de sintomas, que iria desde a ausência de sintomas, tá, num contínuo, que você pegaria desde os controles até aqueles pacientes com sintomas clínicos. Bom, então a gente viu que esse olhar do RDoC talvez seja um olhar interessante para a gente começar a investigar transtornos mentais complexos e heterogêneos. Mas quais seriam as contribuições da inteligência artificial, né? O que a inteligência artificial ela poderia e pode contribuir? E como eu falei para vocês, um dos problemas de fazer essa transposição seria que os transtornos mentais envolvem mudanças sutis nos circuitos cerebrais, né? A inteligência artificial, né? E aí a gente vai ver que a gente vai focar especificamente na aprendizagem de máquina, ela consegue, porque ela é uma análise multivariada, então ela consegue captar mudanças muito sutis no padrão de atividade cerebral, que não pode ser capturado, por exemplo, pelo GLM, que é uma análise univariada.
tá? E o segundo ponto que a gente discutiu é porque as análises univariadas clássicas, o GLM, eles vão dar dados a nível de grupo e não a nível individual. Quando a gente pensa na inteligência artificial, né, na metodologia de reconhecimento de padrões, que é uma sub-área da aprendizagem de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, o objetivo principal é criar um bom modelo de predição. E esse modelo de predição é a nível do indivíduo. Eu vou falar sobre o sujeito. Então, essa é uma contribuição que a gente pode ter para levar isso para a prática clínica. Bom, a gente vai olhar especificamente para o aprendizado de máquina, tá? O aprendizado de máquina, na verdade, ela é uma sub-área da inteligência artificial. E ela envolve um campo de estudo que ele vai dar aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, de uma forma assim, mais intuitiva e leiga, a gente pode pensar que esses algoritmos computacionais eles vão aprender um pouco como o cérebro aprende. E como o cérebro aprende? Através de exemplos. Então, como hoje em dia eu olho para uma cadeira e sei que uma cadeira é uma cadeira? Porque durante o meu desenvolvimento eu fui apresentada a diversas cadeiras diferentes, com cores diferentes, com números de pernas diferentes, e hoje em dia eu bato o olho numa cadeira e sei que uma cadeira é uma cadeira. O que você faz com esses algoritmos computacionais? A mesma coisa, você vai treinar ele através de exemplos, tá? E existem as mais diversas aplicações da inteligência artificial, do aprendizado de máquina. Vocês estão em contato o tempo todo. Desde estratégias de recomendação na Netflix, propaganda, reconhecimento de faces, finanças, mas hoje a gente vai olhar um pouquinho, que é o que eu faço, né, para aplicar a aprendizagem de máquina na neuroimagem, tá? Bom, e como eu falei, a aprendizagem de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. A metodologia de reconhecimento de padrões é uma sub-área da aprendizagem de máquina. Então, é um campo extremamente complexo, grande, e eu sou formada, sou bióloga, então meu conhecimento é específico para aplicar em dados biológicos, tá? E qual o objetivo da metodologia de reconhecimento de padrão? Primeiro, descobrir similaridades nos dados através de uso de algoritmos computacionais. Existem diversos algoritmos computacionais, tá? Uma vez que esses padrões de similaridades eles sejam identificados, você utiliza ele como critério para quê? Para classificar os dados em diferentes categorias. E aí a gente vai falar que é um modelo de classificação, tá? Multivariado. Então, eu posso, a partir do padrão da atividade cerebral, classificar aquele sujeito no grupo de pacientes ou aquele sujeito no grupo de controles. Isso é o que faz o modelo de classificação. Mas a inteligência artificial ela não se limita a modelos de classificação. Eu também posso usar modelos de regressão. E conforme a gente vai ver, esses modelos de regressão multivariadas, eles são mais compatíveis com o Research Domain Criteria, né? Que você não vai mais classificar sujeitos, você vai predizer uma variável contínua. Então, você pode criar um modelo de predição que vai exatamente predizer sua pontuação em um determinado sintoma que você adquiriu em uma escala, tá? Esse tipo de análise, ele consiste em duas fases. A gente tem a fase de treinamento e a gente tem a fase de teste. Na fase de treinamento, conforme eu falei para vocês, qual é o objetivo? É treinar o algoritmo. E como a gente faz esse treinamento? A gente vai apresentar os dados, tá? Então, a gente pega os dados de ressonância magnética funcional e diz no programa que pertence a paciente, por exemplo. Você pega os dados de fMRI e diz no programa que são dados de indivíduos controles, que não têm nenhum diagnóstico de transtorno mental. E aí o algoritmo ele começa a treinar em busca desses padrões de similaridade, até encontrar uma melhor função de predição. Uma vez que essa função de predição foi encontrada, e o mecanismo computacional difere dependendo do algoritmo que você vai utilizar. Então, uma vez que você encontra essa função de predição, você vem para a fase de teste, onde você apresenta um novo sujeito. Então, é importante deixar claro que o sujeito que você coloca para testar, ele não pode ter sido utilizado na fase de treino, tá? Então, você pega um novo sujeito e essa função de predição vai te dar como um output se esse sujeito ele é um controle ou se esse sujeito ele é um paciente.
Então, o que a gente já tem de importante aqui? Primeiro, a gente tem uma predição individual, eu consigo falar para o cérebro daquele indivíduo. O segundo ponto importante é que a gente também consegue saber quais são as regiões que são mais importantes para você discriminar aquele grupo ou para você fazer uma predição de sintomatologia, tá? Então, a gente também pode, a gente começa a falar em regiões. E que dados são esses? Que dados que são esses que você vai dar para esse algoritmo, né? São imagens, mas o que seria isso? Então, na verdade, as imagens de ressonância magnética funcional, elas são divididas em voxels, tá? São esses volumes cúbicos aqui. A gente pode fazer uma analogia com as imagens fotográficas. A gente não tem um pixel, o voxel seria um pouco disso. Para cada voxelzinho desse, a gente tem um valor numérico, tá? Que reflete a intensidade do sinal bold. Então, onde o algoritmo aprende? O algoritmo aprende nessa matriz numérica. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial, exatamente esse programa que eu utilizo, para qualquer dado que a gente possa converter em matriz numérica. Então, os algoritmos, eles aprendem nesses números. E aí, conforme eu falei para vocês, a gente tem dois modelos que a gente pode utilizar. Os modelos de classificação, que a gente já usou, mas ultimamente a gente não está muito focado nisso por conta do Research Domain Criteria. A gente está no modelo de regressão multivariada. E no modelo de classificação, esses algoritmos eles são chamados de classificadores, tá? Então, na fase de treinamento, qual é o objetivo? Encontrar a função de predição. Você apresenta os cérebros do paciente, você apresenta os cérebros do controle, e esses algoritmos, esses classificadores, vão encontrar a função que melhor discrimine essas duas variáveis. Uma vez que essa função foi encontrada, a gente entra com um novo sujeito, e o output do algoritmo é dizer se ele é paciente ou se ele é controle, tá? Aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, é um exemplo que está muito claro, né? Então, isso não acontece na vida real, né? Desde o começo eu já disse que os transtornos mentais envolvem mudanças super sutis nesse padrão de atividade, mas isso já está claro aqui, que quando eu trago esse novo sujeito, o algoritmo vai me dizer que ele é paciente. Então, como eu sei que é um bom modelo? No modelo de classificação, eu tenho a acurácia desse modelo e eu vou saber se ela é significativa ou não através de permutação. Já no modelo de regressão, lembra que é diferente e é um pouco um ponto do que a gente vem investigando, né? Que é exatamente tentar criar um modelo de predição para predizer uma variável contínua, ou seja, sintomas do transtorno. E qual é a diferença? Agora, a gente tinha os algoritmos, que eram chamados de classificadores, agora esses algoritmos eles vão ser chamados de regressores, porque eles fazem parte da regressão multivariada. É a mesma coisa, é bem intuitivo. Eu tenho uma fase de treino, onde eu apresento o padrão de atividade cerebral e vou dando a sua respectiva pontuação em uma determinada escala. Por exemplo, PCL é uma escala que quantifica sintomas de TEPT. Então, eu tenho esse valor dele real, que ele respondeu, e tenho a atividade cerebral, o padrão dele de atividade. E vou apresentando isso para os algoritmos, até eles encontrarem uma função que minimize a diferença entre o valor da variável dele real, ou seja, quanto ele pontuou naquela escala, de verdade, e o quanto o algoritmo disse que é a pontuação dele, tá? Então, essa é a diferença na função de predição. E aí eu chego com um novo sujeito e pergunto qual é a pontuação dele. Lembra que para eu saber se é um bom modelo de inteligência artificial, na classificação eu olho a acurácia. Na regressão, eu vou olhar métricas de correlação. Por quê? Porque eu vou ter esse output, eu vou saber o quanto esse sujeito pontuaria naquela escala, segundo os algoritmos, e a pontuação real dele, de fato dele na escala. Vou fazer uma correlação, pego geralmente as 3 métricas dessa correlação, que é o R, o coeficiente de determinação e o erro quadrático médio, e para cada um deles eu vou ter um p-valor obtido por permutação. E aí eu vou saber, se os 3 forem significativos, que é um bom modelo.
Bom, e aí aqui é só para mostrar para vocês que esses trabalhos com inteligência artificial, eles são provenientes de uma colaboração internacional, né? Então, tanto eu quanto as professoras da UF, Letícia, Mirtes e Isabel, a gente tem colaboração com a UCL, né? Liderada pela Janaína Mourão Miranda, que foi onde eu fiz meu pós-doutorado e aprendi um pouquinho sobre inteligência artificial. A Janaína Mourão Miranda, que desenvolveu esse programa, que se chama Pronto, onde a gente analisa esses dados, e a Mary Phillips, ela é uma psiquiatra da Universidade de Pittsburgh, e ela que passa para a gente esses dados de ressonância magnética funcional dos pacientes, tá? E aí eu vou dar só alguns exemplos mais antigos, assim, dos trabalhos que eu tenho com inteligência artificial, e aqui são todos os trabalhos que a gente tem com inteligência artificial, tanto com modelo de classificação quanto com modelo de regressão. Depois, se vocês tiverem interesse para ir lá olhar, mas a gente já mostra que, por exemplo, é possível classificar contextos ameaçadores diferentes. A gente mostra que é possível classificar a partir da conectividade cerebral pacientes com depressão e indivíduos sem nenhum diagnóstico de transtorno mental. Esses 3 artigos aqui foram com modelos de regressão multivariada e a gente consegue predizer sintomas a partir do padrão de atividade cerebral. Então, aqui a gente consegue predizer sintomas de desregulação emocional e comportamental. Aqui a gente consegue predizer ansiedade. Nesse trabalho aqui, que foi liderado pelo Orlando, a gente consegue predizer personalidade a partir do padrão de atividade cerebral para estímulos ameaçadores, tá? Só que o artigo que a gente publicou em 2019, para mim, que foi liderado pela professora Letícia, e esse trabalho ele foi muito importante porque ele ganhou um prêmio Mercosul, que foi específico para a inteligência artificial na saúde, e ele é um trabalho desses que eu mostrei para vocês, um dos mais interessantes, porque a gente consegue falar de uma região específica, tá? Então, nesse trabalho aqui, os voluntários, né, que na verdade era uma amostra transdiagnóstica. O que significa transdiagnóstica? É uma amostra com vários transtornos mentais, indivíduos sem nenhum tipo de transtorno mental. Ela é transdiagnóstica. Então, esses indivíduos realizaram uma tarefa de recompensa na máquina, que envolvia ganho monetário, tá? E o padrão de atividade cerebral para recompensa foi utilizado para tentar predizer sintomas de mania. E foi possível, sim, predizer esses sintomas de mania nessa amostra transdiagnóstica, e a gente viu que essa região, que é o córtex pré-frontal ventrolateral, é a região que teve a maior contribuição para a função de decisão. Existe uma discussão bastante na literatura da questão de replicabilidade dos dados de ressonância magnética funcional, que é muito difícil replicar. E esse trabalho ele se tornou tão importante para a gente porque foi possível replicar esse dado com uma amostra independente. Então, a gente pegou agora uma nova amostra, e essa nova amostra a gente também conseguiu predizer, né, sintomas de mania nessa amostra transdiagnóstica. E mais interessante ainda que quando a gente usa uma máscara, agora a gente só vai olhar para o padrão de atividade cerebral do córtex pré-frontal ventrolateral. A gente também conseguiu predizer sintomas de mania, tá? E aí a gente já começou a discutir que essa região, né, o córtex pré-frontal ventrolateral, é um possível biomarcador neural transdiagnóstico associado a uma predisposição à bipolaridade. Bom, e aí o que a gente tem, o que a gente está fazendo atualmente em relação aos biomarcadores de TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático? A gente sabe, através de revisões da literatura, que a maioria dos trabalhos eles focam em modelos de classificação. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mostrando que é possível classificar pacientes com TEPT dissociativo, que eu falei com vocês anteriormente, e indivíduos saudáveis com uma acurácia significativa de 91,6%, tá? Só que o nosso objetivo é olhar para modelos de regressão multivariado. Então, a gente fez uma revisão na literatura e a gente viu que tem apenas uns 5 artigos
que usam modelos de regressão para predizer sintomas de TEPT, mas todos eles utilizam padrões de atividade no resting state fMRI, quando o indivíduo ele não realiza nenhuma tarefa na máquina. E a gente tem um interesse particular em olhar dois contextos diferentes, porque a gente sabe que são contextos que estão alterados no transtorno de estresse pós-traumático. O primeiro deles seria num contexto ameaçador, né? Porque a gente sabe que existe, através de dados de neuroimagens com análises clássicas, que existem alterações nas redes cerebrais que vão processar as pistas de ameaça, tá? Mas só que não é só isso que acontece no transtorno de estresse pós-traumático. Mais recentemente, né, os trabalhos da Jovanovic já mostram que pacientes com TEPT, além de ter essa alteração nas redes cerebrais que processam a ameaça, eles também têm dificuldade em se engajar em pistas de segurança, tá? Como é no caso aqui. Tá vendo aqui? Então, se eu dou uma pista de segurança, pacientes com TEPT também têm dificuldade no engajamento. E aí eu queria mostrar, esse aqui é o trabalho, né, da Bia, que está no mestrado aqui na pós-graduação, e também da Gabi, que está fazendo TCC comigo. E a gente começou a investigar, na verdade, modulações implícitas do contexto, né? E aí o que acontece aqui? O impacto, por exemplo, dos sintomas de TEPT nessa modulação implícita do contexto. No trabalho da Bia, que a gente está escrevendo o artigo agora, mulheres, né, estudantes universitárias, elas liam textos. Então, a gente tinha um contexto negativo, onde elas liam textos de abuso sexual infantil, e depois ela deveria realizar uma tarefa, tá? Uma tarefa comportamental, onde era pedido a ela para julgar a valência dessas faces neutras. Então, ela poderia dizer que ela era neutra ou que ela era negativa. E a gente tinha um contexto neutro, onde que, se essas mulheres liam um texto sobre perda de carteira de identidade, elas tinham que fazer a tarefa de julgamento. O interessante que a gente achou, e um pouco levando em consideração que realmente os sintomas de TEPT eles estão associados com esse processamento diferencial da ameaça, a gente viu que os sintomas de TEPT eles são um forte preditor para o julgamento dessas faces neutras como negativa em um contexto negativo. Isso não acontece no contexto neutro. Então, tanto os sintomas de TEPT quanto ter vivenciado os maus tratos emocionais na infância são capazes de predizer o julgamento de faces neutras como negativas, tá? Isso é um ponto importante para a gente começar a entender o quanto as fake news elas podem influenciar nos nossos julgamentos. Elas podem, então, influenciar, e quais são os fatores que podem te tornar mais suscetível a isso. E aí, o projeto que a gente tem com biomarcadores para ressonância magnética funcional também envolve manipulação do contexto. Ele é um projeto que ele já está, o artigo ele já está escrito, a gente está para submeter essa semana, tá? E o que a gente fez nesse paradigma experimental? Porque a gente queria trazer uma novidade na literatura, né? Que a maioria se utiliza de resting state. E a gente queria focar em dois pontos chaves para o TEPT: o processamento da ameaça e o processamento da ameaça em contextos de segurança. Então, a tarefa era o seguinte: a gente tinha um contexto real. Então, no contexto real, antes deles realizarem a tarefa, a gente apresentava textos indicando assim: os profissionais responsáveis por reportagens trabalham diretamente nos locais de incidente, onde testemunham e registram os acontecimentos da vida real. As imagens apresentadas a seguir são reais, provenientes de reportagens publicadas na internet, e a gente apresenta fotos de corpos mutilados. Lembrando para vocês que essas fotos de corpos mutilados são provenientes do IAPES, e elas são fotos reais mesmo, tá? São fotos de corpos mutilados reais. No contexto de segurança, o que a gente fazia? Os efeitos especiais criados por profissionais da indústria, incluindo equipes de maquiagem e computação gráfica, surpreendem pela semelhança com a realidade. As imagens apresentadas a seguir são fictícias, produtos de técnicas cinematográficas variadas. E aí,
com esse objetivo, a gente queria oferecer pistas de segurança, onde essas fotos elas foram avaliadas como menos intensas, lembrando que também eram fotos reais. Então, a gente dava algum exemplo de como isso era possível, tá? Então, por que a gente fez isso? Quando a gente fala de contexto de segurança, todos os trabalhos com TEPT, eles envolvem paradigmas de condicionamento envolvendo choque. Então, a gente fez essa modulação de contexto de uma forma mais implícita, para até tentar mimetizar na vida real o que isso acontece. A gente não apresentou, não precisamos usar um estímulo doloroso, não precisou fazer treinamento, tá? E aqui é só para mostrar para vocês, a gente teve 60 imagens de corpos mutilados, 60 imagens neutras, elas foram apresentadas, aqui é o indivíduo, esse trabalho foi realizado no IDOR, então essas imagens foram apresentadas enquanto eles estavam na máquina e realizavam uma tarefa. E o experimento, ele consistia de 2 contextos, o contexto real e o contexto de segurança, e com 4 runs. Em cada run, a gente tinha 60 tarefas, tá? Então, 60 imagens elas eram apresentadas. Em cada run, a gente apresentava 15 imagens negativas, 15 imagens neutras, que eram repetidas 2 vezes. Em 10% dos runs, a gente tinha uma tarefa de detecção para garantir que aquele sujeito estava prestando atenção na tarefa, porque importava muito para a gente essa manipulação, tá? E isso foi apresentado de forma imprevisível. E aí, o que a gente fez? A gente aplicou inteligência artificial. Então, a gente tinha 2 fases, a fase de treino e a fase de teste, conforme a gente já discutiu hoje, né? E o que a gente obteve, que foi até uma surpresa, porque a gente estava muito interessado no contexto de segurança, né? Para adicionar ainda mais a importância do aprendizado de pistas de segurança no TEPT, mas não foi possível predizer sintomas de TEPT a partir do padrão de atividade cerebral no contexto de segurança. A gente só conseguiu fazer essa predição de sintomas de TEPT no contexto real. Nossa amostra ela foi composta por pacientes com TEPT do IPUB e indivíduos controle sem nenhum diagnóstico, mas elas foram vistas como contínuo, uma vez que a gente não classificou esses indivíduos, tá? Então, aqui, lembra que eu falei para vocês da importância da gente ver a região que mais contribui para a função de predição? A gente achou regiões no parietal superior, tá? Essas regiões, elas compreendem o lobo parietal posterior e ela é super importante para a gente, interessante, porque ela é importante em ser humano para implementar respostas defensivas na ameaça e também para a percepção do espaço peripessoal. O espaço peripessoal ele pode ser percebido, e é um espaço que ele é modulado e variável, como uma bolha de segurança. Até esse, por exemplo, vamos supor que a minha bolha de segurança é aqui. Até aqui você pode se aproximar que eu não vou te considerar ameaçador. Se você passar da minha bolha, isso já vai ficar ruim, tá? Então esse é o meu espaço peripessoal. Então existem pessoas que têm um espaço peripessoal colado no corpo. Existem pessoas que têm um espaço peripessoal maior. E a gente sabe que no transtorno de estresse pós-traumático, esse espaço peripessoal, que é modulado por essa região no parietal, é variável e leva informação para estimar a sintomatologia do TEPT. Aqui é o trabalho de TCC da Marina, aqui da UERJ, que ela foi investigar, dentre aqueles clusters de TEPT, né, que a gente viu, qual era o cluster que era mais forte para predizer os sintomas de TEPT. E ela viu que foi tanto o cluster de evitação e tanto o cluster de alterações negativas no humor e na cognição. E esses agrupamentos, uma coisa de diferencial que ela trouxe, que além da importância do parietal, ela trouxe também a importância da amígdala, que é uma estrutura subcortical, que ela está alterada no transtorno de estresse pós-traumático e ela é muito importante para a detecção de ameaça. Bom, para finalizar, né, os projetos que a gente tem, esse foi um projeto que fez parte do Psicovida, né, capitaneado pela professora Letícia Mirtes, onde a gente aplicou inteligência artificial em dados psicométricos. Eu queria até falar isso para a gente não ter a ideia que a inteligência artificial você só pode usar em neuroimagem, não.
você pode usar em comportamento, em psicometria, em várias variáveis fisiológicas, como frequência cardíaca. Basta ter essa matriz de dados, tá? E aí a gente tinha como objetivo entender fatores de vulnerabilidade e proteção para o desenvolvimento e agravamento dos sintomas de TEPT em profissionais de saúde durante a pandemia, tá? E aí, o que a gente viu? A gente utilizou como variáveis preditoras o quanto aquele indivíduo se sentiu estressado por estar isolado, a sua valorização profissional antes da pandemia, a sua valorização profissional durante a pandemia e a aceitação altruística do risco. A gente sabe que a aceitação altruística do risco é um traço de personalidade muito incomum em profissionais de saúde, que você aceita ajudar independente do risco que você está sendo imposto. Então, a gente queria saber se a percepção subjetiva desse profissional de saúde durante a pandemia, nesses 4 pontos, poderiam predizer os sintomas de TEPT. E a gente viu que sim, que era possível, que a gente conseguia predizer sintomas de TEPT a partir dessas variáveis. E o ponto mais legal disso é que a gente viu que os mais fortes, as escalas que tiveram uma maior força na função de predição, foi o estresse pelo isolamento social. Então, quanto aquele profissional de saúde ficou estressado por estar isolado, foi um forte preditor, né, para sintomas de TEPT, e a valorização profissional foi um fator de proteção. Então, quanto o indivíduo ele se sentia valorizado profissionalmente, né, e isso lembrando que é a percepção dele, né, não é se ele é ou não, de fato, é o quanto ele percebeu isso, também conseguiu proteger ele para o desenvolvimento, para o agravamento de sintomas de TEPT. Bom, então o que a gente pode concluir? Né? Que a inteligência artificial aplicada à neuroimagem pode ajudar a elucidar assinaturas neurais que representem vulnerabilidade a transtornos mentais. Essas assinaturas podem se constituir em biomarcadores neurais, identificáveis precocemente, e esses biomarcadores eles podem auxiliar na prevenção, no diagnóstico e na escolha de tratamento mais adequado aos pacientes. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês limitações da inteligência artificial. Uma delas é que esses algoritmos eles são enviesados, né? Dependendo dos dados que você apresenta, ele vai aprender de uma forma enviesada, então isso é um ponto de discussão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela ainda é imperfeita. Esses algoritmos, o pessoal da computação ainda está aprimorando ele. E aí, um ponto bem legal que eu queria falar para vocês é que a gente se utiliza do passado para fazer a predição futura, né? Então, essa predição é de um futuro possível, jamais será uma predição categórica e taxativa, tá? E aí, um ponto que a gente sempre abre para discussão, vocês já estão preparados para levar isso para a prática clínica de fato? Não, tá? Então, ponto que a gente tem que discutir, que só vale a pena a gente apontar sobre vulnerabilidade e risco se existir um tratamento a contento para oferecer. E, atualmente, na psiquiatria, não existe, eu não posso garantir que se eu digo para você que você é vulnerável a TEPT, que eu vou te oferecer um tratamento farmacológico ou psicoterápico que vai, de fato, impedir que você desenvolva esse transtorno. Então, também é necessário, né, que se criem órgãos de controle e órgãos de acompanhamento, tá? E aí eu queria agradecer uma equipe muito grande, né? A gente tem equipes da UF, eu fui orientada pela Letícia e pela Mirtes, a gente tem o pessoal, os psiquiatras do IPUB, a gente tem o pessoal lá da UCL, agora aqui da UERJ, o pessoal da UF, então eu queria agradecer todo mundo, tá? E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Liana, foi super interessante, aprendemos muito sobre isso, eu pelo menos aprendi bastante, e eu creio que o pessoal daqui também aprendeu bastante isso. Espera só um instantinho. Desculpe, gente, eu ligo para você daqui a pouco. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver. Não, ainda ninguém fez pergunta. Posso fazer, então? Pode.
Ó, primeiro, parabenizar a Liana por esse admirável mundo novo, né? É algo assim fantástico, tá? Assim, eu acho que você foi muito cuidadosa, você realmente botou as limitações do estudo, né? Agora no final, mas é um negócio fantástico, porque a gente pode realmente começar a identificar padrões, através desses padrões, né? O maior risco de determinada população e também começar a correlacionar com determinados tratamentos, né? Tanto tratamentos psicoterápicos quanto tratamentos farmacológicos. Então, isso abre um campo muito grande. Mas como eu tô lendo esse livro aqui, do Kai-Fu Lee, o 2041, que esse cara que foi um CEO da Google, ele escreveu um livro basicamente técnico, né, sobre inteligência artificial, e escreveu esse aí, que é uma ficção, né, junto com um ficcionista, que também foi um cara fantástico de uma dessas grandes empresas de inteligência, né, artificial. E aí é o seguinte, eles deparam com futuros previsíveis, né? Claro que nada pode ser garantido, mas você começa a ter que considerar as vantagens, né? E é isso que eu acho que você trabalha, né? De como melhorar o mundo a partir desses estudos, e também os riscos. E aí a série Black Mirror, né? Uma série inglesa, ela mostra os grandes riscos que podem ser advindos também do mau uso da inteligência artificial. Então, eu queria, quer dizer, na minha área em particular, interessa muito como, por exemplo, as pessoas que sofreram violência, né, ou abuso durante a infância, ou violência familiar, como essas pessoas geram, né, crianças que possam ter um risco maior de outras doenças, né? Então, o estudo da programação metabólica, que você deve ter conhecimento, né? As doenças associadas com o nosso desenvolvimento. Mas como é que essa tecnologia que você está ajudando a desenvolver, ela pode nos favorecer a identificar esses casos, tratar, e também como é que a gente pode reduzir os riscos inerentes ao mau uso dessa nova tecnologia. Eu acho que, fundamentalmente, isso. Estamos preparados para reduzir riscos? Então, a gente tem vários problemas, né, com o uso da inteligência artificial. E aí eu vou falar um que eu acho que ficou bastante conhecido. Eu acho que foi o Google, não sei se foi o Google ou se foi a Amazon, que começou a utilizar a inteligência artificial. E aí a gente usa o quê? Apresentando dados para recrutar profissionais. O que aconteceu? Ele viu que a inteligência artificial penalizou e passou a não recrutar mulheres. Então, um ponto importante para a gente entender na inteligência artificial, o algoritmo ele aprende o que a gente mostra. Então, já para quando a gente vai começar a trabalhar com inteligência artificial, é saber o que a gente está mostrando para esse algoritmo. Tem um filme na Netflix mostrando que, agora eu não vou lembrar, a Bia, que é minha aluna, deve lembrar o nome, que mostra que umas máscaras não reconhecem a face negra, porque não foram apresentados para faces negras lá nos Estados Unidos. Então, já começa a se discutir aí. Que dados são esses que você vai apresentar para esses algoritmos? Porque você apresenta dados enviesados com preconceitos, enfim, seu algoritmo vai ser preconceituoso. Isso quando a gente vai pensar nos nossos dados biológicos também. Então, tem essa questão. Aí, um outro ponto que você falou, que, na verdade, conversando com a Mary Phillips, que é a psiquiatra que a gente trabalhava, eu e a Letícia, o padrão ouro que a gente tinha, porque a gente estava engatinhando, a gente ainda está engatinhando, é tentar predizer qual o tratamento. A partir do padrão de atividade cerebral, você consegue predizer qual o melhor tratamento para aquele indivíduo, certo? E esse era o padrão principal que ela queria. A gente tentou um pouco, mas a gente ainda não conseguiu fazer uma predição assim, um follow-up desse jeito, mas a gente estava no caminho.
E aí o objetivo dela era para dizer assim, olha, agora eu sei, eu tenho esse paciente aqui, o que que eu vou fazer com ele? Qual o tratamento que eu posso seguir? Será que o padrão de atividade cerebral consegue me dizer isso? E agora, mais recentemente, né, a gente sabe que o pessoal da UCL tem investido bastante não olhar apenas para um dado de uma área só, né? Então, aqui eu trabalhei sempre com os dados de neuroimagem. Ou quando eu fui para a psicometria, eu foquei na psicometria. O que eles estão investindo bastante lá é fazer tentar criar uma função de predição com dados multimodais, provenientes marcadores genéticos, o cérebro, através da fMRI ou através do EEG, a fisiologia, a psicometria, tudo isso para tentar criar uma função de predição. Mas, ao mesmo tempo, eu, como pesquisadora disso, e sabendo já os bastidores, que eu não posso falar aqui, que está sendo gravado, me preocupa como essa ferramenta ela pode ser levada para a indústria, né? Porque existe um interesse muito grande nos profissionais que desenvolvem e que utilizam da inteligência artificial. E o que eu e Letícia, a gente sempre conversa é investir, porque não tem mais como não quero saber de inteligência artificial, ela está aí. Né? Não tem como, sou contra, acabou, vão parar de usar, não vai. As pessoas fazem e vão fazendo o tempo inteiro. O que a gente sempre vem conversando é na criação desses órgãos de controle mesmo. Né? E é isso que a gente tenta levar nas palestras, que é necessário isso. Não, Liana, eu só queria acrescentar que a China hoje, e por isso Kai-Fu Lee aí na história, ele agora investe basicamente na China, porque lá os dados são livres, né? Como é um governo ditatorial, ninguém se preocupa com seus dados pessoais, porque o governo já controla isso há décadas e décadas e décadas. Então, lá na China, a inteligência artificial já está muito, mas muito mais avançada que nos países ocidentais. E aí a gente tem todo esse problema, né? Quer dizer, qual é a questão ética a ser levada, já que é uma ditadura, então não há questão ética a ser levada, né? Então, esse é um grande problema. Mas os dados estão todos lá e o avanço da inteligência artificial vai ser na China, não há dúvida, e talvez na Índia, que também o controle é muito precário. Obrigada, Gilberto. Quem vai falar agora? Professora Yael, acho que está querendo falar. Posso perguntar? Pode. Liana, parabéns pela palestra. Um dia eu ainda vou entender o que você Obrigada. faz. Eu queria perguntar o seguinte. Na verdade, são duas perguntas, né? Uma delas que eu acho que vocês não fazem ainda, mas só para ter certeza. Vocês acompanham os indivíduos mais para frente se eles eventualmente desenvolvem os transtornos, as desordens? E que está relacionado com essa pergunta, né? Como voluntários, parte de uma pesquisa, vocês têm que ter o compromisso de dar um feedback sobre a pesquisa para os indivíduos, né, participantes, para os voluntários. Esse feedback pode ter um impacto para o desenvolvimento de doenças mais para frente, né? Porque as pessoas são suscetíveis a esse tipo de informação, né? Então, é possível que eu faça parte de um grupo de risco e isso já pode predispor o indivíduo a desenvolver algo que ele poderia nem estar desenvolvendo naquele momento ou até na vida dele. Como é que vocês lidam com essa situação? Perfeito, Yael. A gente acompanhou, que na verdade, esses dados que eu apresentei para vocês lá no comecinho eram os dados da Mary Phillips, né? Dados, e ela é uma psiquiatra que acompanha, de fato, esses pacientes. E a gente tem um artigo, que eu não cheguei a entrar em detalhes, né? Porque, por conta do tempo, que a gente acompanhou. Então, esse artigo, que foi um artigo de classificação, era assim, e que foi muito interessante, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é impactante e assustador. A gente tinha 16 adolescentes que eram filhos de pais com bipolaridade e 16 adolescentes que eram filhos de pais que não tinham nenhum tipo de diagnóstico de transtorno mental. A gente treinou os algoritmos e esses filhos não tinham diagnóstico até então.
A gente treinou os algoritmos e o algoritmo ele conseguiu classificar os adolescentes que eram filhos com pais de bipolaridade dos adolescentes que não eram. A gente acompanhou esses pacientes por 1 ano e o que foi visto? Que teve uma amostra que começou a ser diagnosticada com bipolaridade depois de 1 ano. Quando a gente foi olhar, isso foi até publicado no artigo, a probabilidade predita, que é o quanto aquele algoritmo estava confiante que ele de fato era daquele grupo, a gente viu que para aqueles que desenvolveram, o algoritmo era muito mais confiante, ele tinha muita certeza de que ele era de fato filho. As informações, o que a gente fala sempre para os nossos pacientes e para os voluntários, a gente não olha eles individualmente. O feedback que a gente dá é a nível do grupo. E exatamente por essa questão que você falou. E essa é uma questão importante que também impede, que impede um pouco de você utilizar isso na prática clínica, né? Porque se eu não tenho um tratamento que eu possa garantir, que eu vou falar para você, olha, Yael, você é vulnerável à bipolaridade, tá? E eu não posso te oferecer um tratamento que, de fato, vai te impedir de desenvolver, você não pode saber disso atualmente. É isso que a gente tem. Eu não posso te dizer disso, porque isso por si só já seria um gatilho, né? Então, a gente fala do resultado da pesquisa, o que aconteceu, mas ele jamais vai saber o que ele é. Tá? Mais uma pergunta, Yael? Não, estou satisfeita. Obrigada. Graça, você queria perguntar alguma coisa, Graça? Seguindo aí essa pergunta da Yael, eu fiquei curiosa, assim, os casos que você estava comentando de estresse pós-traumático, por exemplo, de violência urbana, no fundo, ele vai depois, mesmo tratado, eu estou falando causa própria, tá? Porque eu estava assistindo você, eu falei, meu Deus, sou eu. Assim, você trata aquilo, você consegue controlar, mas aquilo vira um gatilho, né? Você pode, em algum momento no futuro, desencadear um outro processo. Você consegue vislumbrar no futuro, com a evolução desses estudos, assim, a predição disso, assim, esse tipo de perfil aqui está mais suscetível a gatilhos futuros, já pegando pacientes que passaram, por exemplo, por um estresse urbano, por exemplo, violência urbana, por exemplo, que é uma coisa muito hoje vivenciada, né? E isso que você traz, assim, é o que a gente vê na prática clínica, né? E é super importante, porque... E por isso que a gente está tentando investir muito nos transtornos mentais, porque uma vez que você vivencia um trauma desse, né? E aí você tem várias respostas possíveis a esse trauma. Eu falei de uma imobilização, mas são várias respostas: pânico, dissociação. Essas alterações, elas alteram a sua fisiologia, a sua neurofisiologia. E mesmo aqueles pacientes que depois eles têm uma melhora, eles vão se tornar suscetíveis, por exemplo, a ter um outro transtorno. Então, e isso é um pouco que eu estava falando dessas comorbidades, e que veio a ideia do RDoC, porque você fisiologicamente se torna vulnerável depois de um diagnóstico inicial. Então, que a Mary Phillips conversava com a gente, porque ela gostava tanto do RDoC, é porque ela via pacientes que chegavam lá com bipolaridade, ou, na verdade, depressão, depois ele tinha o diagnóstico de bipolaridade. Com o decorrer da vida, o diagnóstico principal ia para um TOC, né? Mostrando que esses transtornos eles têm uma raiz comum e que isso te torna mais vulnerável. Então, exatamente, às vezes, a vivência da violência urbana não desencadeia o TEPT, mas vai desencadear uma ansiedade generalizada, vai desencadear uma depressão, tá? Porque o trauma ele vai alterar bastante a fisiologia e os circuitos envolvidos com o processamento da ameaça de uma forma geral. Muito interessante. Nossa, muito legal. É verdadeiro trabalho do futuro, que nem o Egberto falou, 2041. Não, mas muito legal, parabéns, adorei. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Não, professora. Bom,
Eliana, eu queria também te dar parabéns, muito interessante, como eu falei. E foi muito interessante, mais interessante ainda, porque a última revista que eu li da FAPESP veio exatamente uma análise sobre transtorno pós-traumático, principalmente, não sei se você leu, né? Se quiser, eu levo lá para a UERJ, que eu sempre levo minhas revistas da FAPESP lá para a UERJ. E é bem interessante porque é estresse pós-traumático, principalmente com mulheres, né? Com violência sexual e violência de uma maneira geral, né? Então, bate bem o que você está falando, e ele fala um pouco também de inteligência artificial. E eu queria ser com você assim, o quanto que é a inteligência artificial, saindo um pouco da tua área de neuro, mas o quanto a inteligência artificial pode ajudar na terapia farmacológica, na terapêutica farmacológica, na quimioterapia, etc. Porque eu fico muito preocupada, porque tem vários estudos com medicina, como é que eles chamam? Medicina. Personalizada? É isso? Não é personalizada, é quando. Precisão? De precisão. Não é medicina de precisão, é quando o indivíduo tem vários dados, ele utiliza, como se fosse. Antigamente ele utilizava dele mesmo, mas agora a inteligência artificial leva para uma terapia a partir de dados, né? Tem um nome, que até é o Álvaro Atala, que eu ia convidar para falar aqui com a gente, né? Que é bem interessante o trabalho dele. Mas o quanto que isso pode ser interessante para a farmacologia, para a farmacodinâmica, para a terapia, de uma maneira geral? Eu acho que, será que a indústria farmacêutica pode utilizar isso a seu favor e nós estarmos dentro daquela história do Black Mirror lá? Olha, eu sei do interesse da indústria farmacêutica em fazer isso, né, em utilizar esses programas, em coletar esses dados. Mas eu não sei a legislação por detrás ou quanto isso está na prática de fato, né? Eu sei do transtorno mental e aonde que está em termos do transtorno mental. Então, a gente tem dificuldade por ser complexo, por ser difícil, por ter essa questão de você saber da sua vulnerabilidade, ser gatilho, a gente ainda está nos passos iniciais. Mas sei que o objetivo principal da psiquiatria é o tratamento. É conseguir predizer o melhor tratamento a se fazer. Ou saber logo de cara, olha, esse aqui é refratário ao antidepressivo. A gente precisa fazer outra coisa. Porque porque a ideia, porque perder tempo com tratamentos que são ineficazes vão piorar ainda mais aquela fisiologia. Você né? acha que está ajudando? Você acha que isso está auxiliando na terapia farmacológica? Sim, o objetivo é esse, mas a gente ainda não chegou lá. Na psiquiatria, infelizmente, a gente ainda não chegou lá. Enquanto isso, é uma tentativa e erro mesmo, né? Uhum. Enquanto isso, sim, a gente ainda não leva nada disso na prática, a gente ainda está testando. Mas o objetivo principal é conseguir fazer isso. Olha, você vai muito mais para a cetamina agora, não vamos perder tempo com os antidepressivos tradicionais, entende? E isso ela fala para mim que seria muito importante. Até tem um trabalho de um psiquiatra mostrando que, por exemplo, 10 anos de uma bipolaridade sem tratamento leva a fatores inflamatórios parecidos com uma pessoa que está infartando. Eu não sei se vocês viram esse artigo. E aí é algo bastante impactante. Então, foram 10 anos sem tratamento. E tratamento equivocado também. Né? Então, o objetivo é que a indústria ela possa se utilizar disso, né? Dessa metodologia para poder encaminhar as pessoas, mas, obviamente, não é 100%. Né? As acurácias, vocês viram ali que não é 100%, né? Tem erro. E a gente, no transtorno mental, ainda tem muito erro. Eu sei que Alzheimer está sendo mais fácil em transtornos neurológicos do que no transtorno mental. Alzheimer, bem interessante. Deixa eu te perguntar agora uma coisa só para, assim, pelo programa mesmo. Você está conseguindo orientar bem os seus alunos por aqui? E como é que você faz para fazer isso? Você usa você está usando o IDOR? Então, esses dados que a gente tem já é uma colaboração do IDOR. Então, a gente já tem esses dados.
Mas eu estou tentando, junto com o EGAS, né, na máquina de ressonância magnética funcional aqui da UERJ. Então, a gente está começando Tomara ali... que você consiga. Tomara, tomara. Porque senão aí seria pedir financiamento para poder fazer no IDOR, né? É verdade, porque lá é a Core Facility, né? É. Vocês não têm isso, vocês não tinham isso lá na Fluminense? Não, a gente fazia pela UFRJ, em colaboração com Eliane Vauchan. Aí a gente coletava os dados lá pela UFRJ. Mas aí a máquina não tá boa agora, no momento, então também a gente não tem. O problema da FRJ é que essas Core Facilities da FRJ agora estão todas com problema de manutenção, né, Guerra? Sim, exatamente. Isso aí está deixando problemaços para todos, né? É. Bom, Liana, a gente está terminando por aqui. Eu venho te agradecer bastante. Eu espero que o pessoal tenha aprendido bastante e olhado os seus dados dentro de uma perspectiva mais ampla para as suas linhas de pesquisa e etc. Te agradeço muito. Obrigada pelo convite. Prazer foi meu. Tá. Tchauzinho para todos e até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.